como PRS é um partido que está na mira de tudo gente. É como problema de tudo e está aumentando de várias formas e está querendo mandar-lhes focos ribeira nossa e quem quer se concentrar, quem quer se saber onde é que está ele, quem não está ficando que sumia problemas entre nós. A mim está bastante preocupado. Na barragem, dia 30 do mês passado, não tem ação caricatura porque está fora, está totalmente daquelas normas que está previsto. Vou ganhar a eleição por 4 anos, o mandato para 4 anos. Felizmente, infelizmente, a não prevê na reunião do Conselho Nacional, a nós. Não falei, não fazer com o Congresso, é o Conselho, tanto, Congresso, não, outubro ou novembro, mas a maioria dos vossos, dos meus colegas dirigentes, não vem por forçadamente em setembro. Mas o que dá, que dá. Mas, nos fala com uma olhar com bom olho, ler atentamente, estudar o comunicado da direção 60, pensa com um lugar feliz, tomou que fazer abordagem, é não chamar apelo, é não fazer apelo para nós tudo, não refletir só o problema no partido, para não encontrar um entendimento, que não é permitido, não anda junto. Mas se esse barrar que a gente escreveu, não pensa como a gente está mudando. Porque essas coisas, e querem Sartori, e querem Nambeia, e querem nenhum outro candidato, e coisas de PRS. Gente que tem na PRS, grupo de PRS, que se der a tabanca que ela escutar no dia a dia, é massa nós que temos pessoas. Olha que não pedir apelo, sobretudo os jovens que estão falando com o presidente também está dando emprego. Quem que está dando emprego, PRS. Quem está falando com o mandante está dando emprego, esse único político. E quer saber o que é que PRS. Alguém tem que ser diante do PRS. Se o setor ganha com o Congresso, e que é o setor do partido? E o setor tem que fazer meramente o que é o princípio ideológico que o PRS tem para o princípio do PRS. Não pensa como os jovens que também PRS para pôr emprego, não. Ninguém que tem PRS pediu como ele tem que ser empregado. Eu também penso convencido como o princípio de dinheiro e através do PRS que eu dar uma construção para que a pessoa mudar a melhor para São Paulo. É evidente que o pessoa ganha, a fazer que eles não vão ter emprego. Emprego e consequências do cumprimento do processo, e projeto que não está tendo. Mas é como no emprego tem que dar quem que poder. Cada quem na nível que poder dar emprego. Eu penso que é muito lamentável, mas que a gente está ficando a fazer campanha. Porque campanha, que quem está fazendo uma ambiente dar emprego, na ambiente que é tudo mais. Que eles falsidade e falta de saber o que é política. O que é que parece neste? Que campanha? Que campanha de um dirigente? Ou de um jovem que me se projetar amanhã para ser aqui na cidade do país dele. A nós, porque não vai fazer política para crescer. Não quero mais chamar como por ser ministro. Mas não tem uma convenção com outra para crescer. Para criar condições favoráveis para mudanças, para camadas desfavorecidas, sentir como ele cidadão para manter o processo de desenvolvimento de geração. Para ter vida saudável, para ter saúde, para ter escola, para ter estradas, para ter pontes, para ter todas as condições necessárias para a direção estar na arranque do país que está desenvolvido para melhor de ser cidadão. Esse projeto PRS. E que está entendendo como não vai dar emprego. Quer dizer, falsidade. É como uma empresa, manda muitos militantes de conveniências. Não está falando com militante conveniência. Que gente que está pensando só nessa cabeça? E militante conveniência está tendo top. Manda gente que se quer que ela faça PRS. Então, pergunto aos colegas, são trilhas, maldade e máfia outros. Não consigo mais, é que uma peça que tem elite. Diz que não tem a capacidade de ter mangueiras, mas outros está seguro desse macaco e não está na praia para derrubar PRS. A nós não pensamos como quem não precisa tanto útil para PRS, para dar força, para não fazer isenção sem maldade, sem fazer nenhum mal. Porque nós conhecemos gente não pode ser bom presidente. E gente que está fazendo para ser presidente. PRS tem que mudar. É coisa de caducidade de direção que tem, e que, tanto confirmar a própria direção. E querem ser de problemas de discussão, ou de que mais tarde, para não ficar empatado, uma coisa que é economista. A gente pensa como mas a direção faz um comunicado, é nada outro passo.
uno sinta não é. E também o compromisso que estou tanto com o tempo, não é por essa compromisso, que não entendi tanto intenso como não tem que sentar mais uma vez para refletir sobre capacidade e que gente me se conhece. A mim que não tem medo e como lamentavelmente o Congresso está no olho de tudo gente, sobretudo não colegas de oposição, não colegas parceiros, colegas políticos, a mim sou alguém quebrado. A mim eu tenho dividido, para que cada gente toma parte, uma parte. A mim, em cada matina, a gente se não dá nada assim. Pelo menos, em síntese, eu não vejo que síntese é assim, bater no fundal, mas tudo sacrifício. Tudo do final para se ganhar, desde o primeiro tempo até obter, canta esta parte. Mas até agora, né? A mim se sinta para beber a população um dia inteiro para fazer cantos livros. Tudo está na minha memória. É como eu sempre nascer um alguém santo, na matéria que não vai querer mais tarde. A minha objetivo é como pensa na tempo que tinha Oscar na cozinha, que tem na cozinha. Abre-me, mas com todo respeito, e na beia. Na beia faz tudo para partido, mas na beia não faz para partido dana. Gente que está votando na beia tem consciência bem clara que caminho está papel. E na beia faz ninguém usou mais do que mim. E nem usou na cama na beia mais do que mim. Esse é um projeto que por amanhã ela chama gente que manda as pessoas que rodam na beia. Era por isso mundo. Mas nós não estamos preocupados, porque nós estamos sendo gente bem para partir com convicção, com o projeto. E se não está como na beia, não está cansado, gente não é cansado, é como no final do outro falando, não tem que estar no partido. E não tem projeto. É o momento que não tem que fazer campanha para a beia, que tem projeto. Se é babá, já não está fazendo nada. Então não só dinheiro. E ele pega se o partido não tem dinheiro. Gente que está fazendo campanha para a beia, que está podendo falar, Nina, se eu vou ter que eu não fazer. Porque o que na beia faz durante 2 anos? E que não é 4 anos que na beia faz. Na beia foi o presidente de PKS 4 anos na mandata Lamara, que ganha 3º congresso. Na beia ganha 4º e 5º congresso. E faz 2 anos. O que na beia faz? E que você não faz. Na beia pode ter a consciência, mas assim não. A nós, para Deus livrar, por não ter maldade contra a beia. E que é isso que vamos se falar? A nós não está preocupado com o partido do outro. Na beia é uma idade que tem dito rodeado. E disse pensa a partir de uma barra do conselho. E tem que ir partir diante. E para, fui pulando do olho, não falar, gente vai falar sobre gente que supostamente não como se não como se beia. Presidente Trambeia, que é uma questão falsa. Desde que era problema porque nós, como não trata bom. Na manga de circunstâncias, nós traz o outro. Desde que era de força para não trair. A não vai candidatar para traição, não. E não quer candidatar para maldade ou vingar um ou outro. Para deixar que não é forte. Não falei em força alto, mas não me segura para ter paz na Guiné. Para ter estabilidade. Porque lá, não queria ter bebido unido. Quando disse criar pessoal, a beber que juntando. Isso é uma situação de Guiné para juntar, assim. Que ela não tem que salvar. Não falei gente como não vem nada na partido, na tudo. Gente não vem cantando como é na fazer pior. É tomar a direção do partido. Na tudo região, na tudo setor, já não é ser diretor de campanha. Que é que o partido nas regiões? Que é que o partido nas setores? Que é que ser isento para os estudantes? Quem teve democraticamente como é que candidato para ser presidente da casa? Nós somos sábios na Mansabá. Nós somos sábios na Angoré. Nós somos sábios na Sabineira. Tudo parte da eleição. É de tudo candidatos. É tratado de igualdade, modo, suma qualquer outro candidato. E não veio de uma que inicia a todo custo a vida morta. Para sempre lembrar que assim tem que tomar todos os funcionários regionais e não vai diretor a campanha. Boa deles. Assim que a gente me se considera sem ideia. Porque quem diz que esta manga está bem, não tem ideia. Eles não ganham porque não tem dinheiro. E para ser eles, a mim quando se pega esse direito, então a minha dessa vez, era da gente que tomou bem na urna. Falaram, não, dinheiro é bom, mas não é partido. É melhor futuro. Futuro não é não filho. Mas a gente que está hoje um dia, é na valorizar. É na ter dos empregos. Tem 10 meninos que tomaram na rádio emprego de exorbitante a nós. Não, eu disse, uma gente que tem serventia.
A nós que não dá aulas, sim, preparador, mas é só aparelho ainda, porque não é funcionando sério. Não para gente não dá aula em 1979, até eu lembro a bolsa, significa como nós não rodar. E eu não vi gente na papel, barato, estava na gente, sim, portuguesmo, egoísmo e aproveitamento político também é por serviço a cabeça. Gente, e que militantes dignos e convictos, porque aquele convicto está sendo solidário e está partilhando seu colega a partir por engano-se. Como o comunista partista é o dito unido, não se divide muito em Franças. Outros e militares de segunda categoria, outros militares de primeira classe. Gente que acabou por preparar, o lá será partir. Vou preparar hoje em dia, é na luta, e gente que se macaca na cabeça. Portanto, não pensa como não tem que mudar a mentalidade. Porque se for melhor a mentalidade que é bom. Se a nós se ainda a fazer leituras, não vai partir carpa, dessa um carpa. É quando nós não ocorremos. É que é bom senso melhor do que tudo. Bom senso é que não terá memória. Se é como que Franco foi lá para aquele lado, inteligente como a mim, e está pensando como a mim, e não vai adiante. Ora, despesa, fazer uma caveira com esquema que não nos silêncio, não se vê como a confiança está funcionando, mas não está funcionando com bondade, e com maldade, são com outro um dia, que está na festa. Quem está por ordenamento não fazer? E maldade. E maldade que é desenvolvimento. Maldade que por dinheiro sabe desenvolver. Gente vai mato, é sofrido, mas fazer uma luta brilhante. O misto como eu tenho que dar, vanglorizar-se. Aliás, não é orgulho, não. De antigos combatentes que levam a Austrália. Estão unidos. Quando a gente chega a coisa de remoto, país descarga. Esta chamou-se atenção. Solidariedade, unidade, juntos, não vence tudo populares. Não tem que ser solidário para poder vencer o adversário. A nós, antes de não se fala mais uma vez sobre os costumes guinenses, que está juntando, não tem que ter um fala. Não junta a cabeça, não são por uma luta contra a pandemia da Covid-19. Se não faz sempre seguintes, para não respeitar regras, orientação que dá para o governo, todo cidadão é obrigado a seguir o papel. Que é que não forma, que não sinal, para não provar para adiante. Isso como não sei se percebe que é assim. Não quer clima de estabilidade, jamais visto na vida da criança. Não quer unidade entre a criança. Não queria clima de como a nós. Afinal, nós escolhemos problemas, qualquer problema, mas não tem que andar junto. Terra é de nós. E cada um de nós tem espaço. Ainda bem que é um pouco. A nós quase toda a criança não consome muito. E é difícil alguém para pegar alguém. Na média de 3, 4, 5 dias alguém que falar. De forma que não há pera quinta para a noção. O isso. Divergências políticas não fazer com dignidade, com responsabilidade, com honestidade, mas depois que ela tem que juntar, não salvar a pena na direção. A mim, isso é sempre aceito para vós, para mim, e homem que está para ser bem, para mim que ele aceita, para por ninguém te preocupar em pensar, a mim que não gosta de para a gente continuar trabalhando, porque então não existe a direção sem ninguém dizer a mim que, e como é que é por ir não tanto a vala, para dirigir para a um dia para dirigir destino do país. Não. Coração amável, não civilidade, não próximo, não solidariedade, não colegas. Para Deus que dá no coração de fazer maldade, pouco maldade, e quer tornar para mal, quer te tornar para maldade. Maldade, e quer te levar ninguém para diante. Maldade, e te amar a pouco que quer fazer maldade, e quer te desenvolver, e quer te ter no progresso, e quer te ter na prosperidade, e te vir ora por nós, porque esse que eu não aprendi, eu não penso muito, não sei só fazer bem, e vai dar força para não encontrar fazer bem, para não partido, para não sociedade, para não família, para toda a sociedade que nem precisa gerar. Obrigado.